Livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso 23 em diante, diz assim a poderosa palavra do Senhor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual foi tomado, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Novamente, verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ainda de pé, por gentileza, vamos fazer apenas um minutinho de oração. Vamos invocar o nome do Senhor essa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças, Senhor, nós te damos pelo privilégio, ó Pai, de cá estarmos para te adorar, Senhor, porque só o Senhor, ó Pai, é digno de adoração, só o Senhor, ó Pai, é digno de todo louvor, ó Pai. Nós entoamos cânticos, Senhor, de nossos lábios a Ti, Deus amado. Nós estamos aqui, ó Pai, apenas para o Senhor, porque é de Ti, por Ti, ó Pai, e para Ti, Senhor, são todas as coisas, Deus amado. Fica à vontade, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nesse ministério, nesse templo físico, Senhor, Deus querido, Deus amado. Os louvores, ó Pai, já foram entoados, ó Pai, as palavras proféticas, Senhor, já foram lançadas, ó Pai. Chegou o momento, Senhor, da Tua poderosa palavra, Pai, penetrar, Senhor, nossos corações. Sim, ó Pai, a Tua palavra, porque a Tua palavra que é poderosa, ó Pai, ela é mais penetrante, Senhor, que qualquer espada de dois gumes, que penetra até na divisão da alma, do espírito, de cédulas e medulas, e ela discerne, Senhor, os pensamentos e intenções do coração. Deus amado, fala, Senhor, com a Tua igreja essa noite. Deus querido, eu lhe peço, vai arrancando toda angústia, Senhor, toda tristeza, Pai, todo sentimento, ó Pai, negativo, Senhor, que assola ele, que assola ela, e que Teu Espírito, Senhor, possa vir consolar-nos, Senhor, essa noite. Deus amado, que Teu Espírito venha ficar à vontade nesta casa, ó Pai, nos quatro cantos deste templo, Senhor, para operar o Teu querer, para operar, ó Pai, o Teu agir. Deus querido, pela autoridade, ó Pai, que é no Teu santo nome, Senhor, lhe peço, ó Pai, que tudo aquilo que for de impedimento, Senhor, tudo aquilo que for de barreira, Pai, tudo aquilo que for de embaraço, Senhor, tudo aquilo que vier, ó Pai, tentar fazer, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, não nos alcance, Senhor, vai jogando por terra, Pai, frustra, Senhor, os planos adversários, ó Pai, e glorifica o Teu nome, e glorifica o Teu nome, e glorifica o Teu nome, Senhor. Deus querido, usa o vaso, ó Pai, ele é pequeno, Senhor, ele é de barro, ó Pai, ele é imperfeito, mas ele é Teu, Senhor. Usa, Pai, o vaso, fala, Senhor, com a Tua igreja, porque queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, e você diz amém. Senta dando glória para Jesus. Instrumentistas, podem ficar à vontade, amém? Eu tenho um costume, meu pastor, que é o seguinte: se eu ficar meio doido aqui, aí vocês ficam doidos aí também, amém? Dá lugar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, o texto ora lido por nós é um texto bastante conhecido, né? Todos nós, ou a maioria, né, já ouviu falar acerca desta passagem. A mesma passagem se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. O livro de Gênesis, ele vem incluso em um grupo de 5 livros, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada nós chamamos como uns livros pentateucos, ou Torá, como queira dizer a igreja. Esses mesmos foram escritos ora pelo profeta Moisés, por intermédio do nosso Espírito Santo, e aqui ele vai relatar os fatos. E quando a gente vai olhar o livro de Gênesis, quando a gente observa os primeiros capítulos, desde o primeiro, do segundo, do terceiro, a gente vai observar que ele vai fazer menção acerca da criação,
vai fazer menção acerca do início de todas as coisas, a qual ele vai dizer que Deus fez céu, que Deus fez terra e Deus fez tudo que nele há. Então a gente percebe que se Deus criou ora o mundo, é porque ele existia antes do mundo. Se Deus ora ele vem criar o mundo que aqui está, é porque antes ele já existia, né? O próprio salmista, né, no seu capítulo de número 90, ele vai dizer que antes que o montes viesse a existir, o Senhor ele já era Deus, o Senhor ele já existia. E a Bíblia Sagrada agora vai nos relatar neste capítulo, no capítulo 1, que o Senhor ele vai fazer céu, que o Senhor ele vai fazer terra, e durante 6 dias ele vai fazer tudo que há. E no primeiro dia o Senhor vai dizer: haja luz, e vai haver luz sobre a face da terra. No segundo dia, nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer separação entre as águas, que está acima da expansão, debaixo da expansão. A expansão Deus ele vai chamar de céus, e agora ele faz a separação, e assim se conclui o segundo dia. Logo no terceiro dia ele vai fazer juntamento dessa água, e vai aparecer a porção seca. Logo ele vai fazer árvores bastante frutíferas, e assim vai passar esse dia. Logo no quarto dia o Senhor ele vai criar luminares no céu, a qual ele vai criar o luminar para iluminar o dia, a qual ele vai criar luminar para iluminar a noite. O luminar do dia ele vai chamar sol, o luminar da noite vai se chamar lua, e assim vai se passar novamente o dia. Logo a gente vai perceber que no quinto dia ele vai criar os peixes das águas, a qual ele vai criar todos os peixes a qual existem no mar. O Senhor ele cria esses peixes, e aí passa logo esse dia. No sexto dia, agora o Senhor ele vai criar todos os animais da terra, todos os animais mamíferos, todos os animais a qual habitam na face da terra, o Senhor ele vai criar. Então você percebe que o Senhor ele é o criador de todas as coisas. O Senhor ele vai criar tudo que cá existe. Só que tinha algo no coração do nosso Senhor, mas tinha algo, ele tinha um desejo de criar algo que já estava no coração dele, que é saber acerca do homem. O Senhor ele tinha um desejo de criar o homem à tua imagem, à tua semelhança. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar que o Senhor ele vai dizer: ora, agora façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Percebe que o nosso Senhor ele vai dizer façamos no plural, fazendo menção da Trindade Santa, a saber Pai, Filho, Espírito Santo. Os três formam um só, e os três em comum acordo, em um único pensamento, eles vão fazer menção e vão querer criar o homem. Só que percebe bem, quando a gente observa a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor ele vai pegar do pó da terra e vai formar o homem, ele vai modelar o homem. Eu vejo isso como um processo de oleiro, assim como em Jeremias no seu capítulo 18, a qual o oleiro ele vai formando um barro e vai fazendo conforme a tua vontade. O Senhor vai fazer isso com o pó da terra e vai querer formar o homem à tua imagem e semelhança. E o que me chama a atenção é que Deus ele tinha várias matérias-primas para poder criar o homem. A Bíblia Sagrada vai dizer que havia uma terra de Avilá, a qual ali havia ouro. O Senhor podia muito bem ter pegado o ouro e ter formado o homem. O Senhor ele podia ter pegado qualquer outra matéria-prima para formar o homem à tua imagem e tua semelhança. Só que o Senhor ele vai pegar o pó da terra. Percebe bem? O pó da terra é algo que muitas das vezes nós não damos valor, até porque se eu pegar um pó da terra, muitas das vezes não vai fazer falta esse pó. O Senhor ele podia ter pegado uma matéria-prima de muito mais valor, só que o Senhor ele vai fazer questão de pegar algo que não tem valor, de pegar algo que não tem importância, de pegar algo que talvez não tem valor algum e transformar a tua imagem, a tua semelhança. Alguém levantou a mão e já entendeu? Deixa eu aplicar nos dias atuais para você pegar, porque o Senhor ele faz isso até os dias de hoje. Muitas das vezes tem alguém melhor, muitas das vezes tem algo melhor, muitas das vezes tem algo até de mais valor, mas o Senhor olha para aquilo que é desprezível, o Senhor olha para aquilo que não tem valor nenhum, o Senhor olha para aquele que muito que às vezes não dá nada e transforma para você e pega para você para transformar, para fazer teu. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor ele não está preocupado com as grandes coisas, o Senhor não está preocupado com grandes valores. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que talvez olham para você e falam: olha, talvez até pregam melhor que você, talvez olham para ti e falam: olha, tem gente que até canta melhor que você, talvez aponta o dedo para você e fala: olha, talvez evangeliza melhor que você, tem gente que faz a obra melhor que você. O homem pode até olhar dessa forma, mas o nosso Deus ele olha para nós e fala: podia até ter melhor, podia até ter melhor lá fora, mas eu escolhi você, mas eu peguei você para se tornar meu. Ele vai pegar do pó da terra,
vai formar o homem. E o que me chama a atenção é que o Senhor ora formando o homem. O Senhor agora ele vai soprar o fôlego de vida em suas narinas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o homem vai se tornar alma vivente. Então percebe, antes do fôlego de vida, esse homem era apenas um boneco, com forma, mas sem vida. Só que o Senhor e sopra o fôlego de vida. Logo o Senhor agora vai dar vida para aquele boneco, e ele vai se tornar alma vivente. Então você percebe a primeira manifestação de vida que Deus dá para o homem. Guarda esta palavra que depois eu vou voltar. O Senhor então ele vai dar vida para esse homem, e ele vai se tornar alma vivente. A Bíblia Sagrada agora vai dizer que o Senhor ele vai plantar um jardim no Éden. Plantando o jardim no Éden, a Escritura Sagrada vai dizer que o Senhor ele vai fazer com que cresça bastante árvores frutíferas naquele lugar. O Senhor vai fazer com que venha a nascer coisas bastante frutíferas para vir comer. E a Bíblia Sagrada agora nos relata que o Senhor pega este homem Adão, chamado Adão, e vai colocar dentro do jardim do Éden. Percebe bem, o Senhor Deus, ele podia muito bem ter criado o homem já dentro do próprio jardim. O Senhor Deus, ele podia muito bem ter criado o jardim e ter criado o homem ali dentro mesmo, que aí não precisaria colocá-lo ali. Só que o Senhor ele cria o jardim, mas ele cria o homem fora do jardim. Agora o próprio Senhor ele vai pegar esse homem e vai colocar dentro do jardim, e vai colocar dentro do jardim, e vai colocar dentro do Gabriel. Por quê? Porque quando Deus formou o homem, quando Deus olha e formou o homem, tinha essa intenção no coração. Ele já tinha um lugar para colocar aquele homem, ele já tinha um ambiente para colocar aquele homem. Alguém já pegou? Ele tinha um lugar determinado. Gabriel, por quê? Porque quando o Senhor tem um propósito na tua vida, quando o Senhor ele te escolhe, quando o Senhor ele te chama, mas ele já tem um lugar para te colocar. Ele já tem um lugar onde ele quer te pôr. Ele já tem um lugar onde quer que você vá. Eu vou profetizar para alguém aqui, porque talvez eu estou pregando para gente que está começando agora. Talvez eu estou pregando para gente que ainda não sabe o teu chamado, e talvez bate um desespero no coração. O Senhor me chamou, e agora? Para onde eu vou? Aonde Ele vai me colocar? E o Senhor está dizendo: eu te chamei, mas eu já tenho um lugar preparado para te colocar. Eu te chamei, mas eu já preparei um ambiente para você ficar. Ele vai colocar o homem dentro do jardim. E o que me chama a atenção é que o Senhor, quando Ele coloca o homem dentro do jardim, a Bíblia Sagrada, ela vai nos relatar, capítulo 2, verso 15: e tomou o Senhor Deus um homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então percebe bem, colocou o homem dentro do jardim, para quê, pregador? Para o lavrar e para guardar. Então percebe, colocou ele dentro do jardim, mas tinha um propósito para ele dentro daquele jardim. Ele não podia ficar parado naquele jardim, porque a própria Bíblia Sagrada diz: ó, eu estou te colocando aqui, mas você vai lavrar, mas você vai guardar. Ou seja, Adão ali ele não ia ficar parado, Adão ali não ia ficar sem fazer nada. O Senhor colocou ele ali, e agora está colocando um propósito na vida dele. Você vai lavrar e você vai guardar. Percebe? Lavrar fala de trabalho, trabalho fala de ação. Quando Deus coloca Adão dentro do jardim, está dizendo: Adão, eu estou te colocando no jardim, eu estou te dando o jardim, mas você vai ter que trabalhar dentro do jardim, você vai ter que agir dentro do jardim. Deixa eu aplicar para você entender, porque o Senhor ele tem propósito na nossa vida, é verdade. O Senhor nos coloca em lugares, é verdade. Só que o Senhor ele não quer que nós ficamos parados. Só que o Senhor ele não quer que a gente ficamos na inércia, que a gente fique estagnado. O Senhor ele coloca-nos no lugar, mas Ele quer que nós trabalhe, Ele quer que nós age, Ele quer que nós fazemos alguma ação. E agora a Bíblia Sagrada relata que é para Ele lavrar, e é para Ele lavrar e guardar aquele lugar. Quando fala de guardar, fala de cuidado. É Deus dizendo para Adão: Adão, eu estou te dando, é tudo seu, Adão, mas guarda o que eu estou te dando. Adão, o jardim é teu, Adão, mas guarda o que eu te dei. Guarda o que eu estou te dando, Adão. E sabe qual é a nossa maior dificuldade muitas das vezes? Porque Deus ele não tira, é nós que perde. Eu
Eu vou repetir essa frase, guarda na tábua do teu coração. Não é Deus que tira, somos nós que perdemos. Adão ele tem o jardim. Adão ele tem todo o jardim para desfrutar. Agora Deus ele vai abrir a tua boca, vai falar para Adão: Adão, de todas as árvores, Adão, tu pode comer, tu pode fazer o que quiser, Adão, só que da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque se você comer, Adão, você certamente morrerás. Então percebe bem, aqui a gente vê uma clara manifestação do Senhor dizendo não para o homem. A primeira vez na Bíblia Sagrada a qual Deus vai dizer não para o homem. Só que Deus, ele está dizendo não, mas ele tem um motivo de dizer não para Adão. Por quê? Porque Adão, se você comer, você vai morrer. Ou seja, se Adão tiver aquela ação de comer a hora do fruto, ele morre. Ele tem uma consequência negativa daquele ato. Então Deus ele diz não para evitar que a consequência negativa aconteça na vida dele. Adão não conhecia a morte, mas já era de conhecimento de Deus. Ou seja, Adão, o que você não conhece, eu vou evitar para que a morte não venha sobre a tua vida, para que não venha a consequência negativa sobre a tua vida. Então o Senhor ele estava evitando que viesse alguma consequência sobre ele, até porque o nosso Senhor ele não está apenas no presente, o Senhor também ele está no passado, o Senhor ele também está no futuro. Ele sabe toda a consequência dos nossos atos, ele sabe o que vai proceder se nós agirmos de alguma forma. É por isso que muitas das vezes Deus diz não. É por isso que muitas das vezes Deus fala não, você não vai. É por isso que muitas das vezes Deus fala não, você vai ficar aqui. É por isso que muitas das vezes nós pedimos algo e Deus fala não, eu não vou te dar. Ou a gente fala: Senhor, eu não quero mais ficar aqui, me tira dessa casa. E o Senhor fala: não, você vai ficar aqui. Senhor, me tira desse ministério. Não, você vai ficar, você vai permanecer. Por quê? Porque eu sei a consequência negativa que vai proceder desse ato. Por isso que eu peço para você ficar, por isso que eu digo não, porque eu estou guardando a tua vida. E o Senhor vai dizer não agora para Adão: não comerá deste fruto, Adão, porque se você comer, Adão, você certamente morrerá. Então Adão agora ele vai passar a sua vida dentro do jardim do Éden. E a Bíblia Sagrada agora ela vai nos relatar que o Senhor, olhando para Adão, ele vai dizer: olha, não é bom que o homem fique só. E o que me chama a atenção, pastor Márcio da Vitória, é porque não foi Adão que questionou a Deus a falta ou a ausência de uma mulher ou de uma companheira do teu lado. Foi o próprio Deus que viu essa necessidade em Adão. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver, é Deus que se manifesta e vê a necessidade de Adão. Adão podia muito bem questionar: mas Senhor, eu estou vendo os animais, Senhor, todos têm tua fêmea, todos têm teu macho, mas eu estou sozinho, Senhor. Será que o Senhor não está vendo o meu vazio? Será que o Senhor não está vendo a minha necessidade? Adão podia questionar, mas a Bíblia Sagrada diz que foi o próprio Deus de lá do alto que olhou para baixo, olhou para Adão e falou: opa, está faltando alguma coisa para a vida dele. Está faltando alguma coisa sobre a vida dele. É o próprio Deus que olha a necessidade. Adão não precisou questionar ou reclamar de algo, até porque antes mesmo que nós viemos pedir, o Senhor ele já sabe das nossas necessidades. O Senhor já sabe do que nós precisamos. É por isso que o próprio Jesus, quando ele vai falar com os teus discípulos, ele vai fazer uma comparação dos publicanos, dos fariseus, dizendo: ei, não useis de vãs repetições nas vossas orações, porque os publicanos fazem das mesmas coisas, a qual vão repetindo as mesmas coisas nas mesmas orações, cuidando de que possam ser ouvidos. Sabe de uma coisa? Eles entendiam, se orar todo dia pela mesma coisa, falando do mesmo jeito, o Senhor vai ouvir. Se falar do mesmo jeito, é a única forma de Deus escutar, é o único jeito de Deus ver minha necessidade, é o único jeito de Deus ver o que eu preciso. E bate o desespero, e quando não acontece, bate o desespero no coração. Será que o Senhor sabe do que eu preciso? Será que o Senhor sabe do que eu necessito? Será que o Senhor sabe do que está faltando na minha vida? O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: eu sei das suas necessidades, eu sei do que você precisa, eu sei o que está faltando para você, eu sei o vazio, eu sei também o que fazer para preencher esse vazio que está aí dentro. O Senhor sabe o que... O Senhor sabendo do que Adão precisa. A Bíblia Sagrada vai nos relatar
que Ele vai agora criar uma companheira para Adão. Percebe? O Senhor se incomodou com esse vazio que estava em Adão, mas é Ele que vai providenciar algo para preencher esse vazio. Eu vou criar uma mulher idônea ou uma companheira para Adão. A Bíblia Sagrada vai dizer que Adão lhe dava nome a todos os animais, mas ainda assim ele se sentia só, mas ainda assim ele se sentia vazio. Então o Senhor agora, Ele vai fazer algo com este homem. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que o Senhor agora Ele vai colocar Adão num profundo sono. Adão agora, ele vai descansar. O Senhor coloca Adão para descansar, e nesse descanso o Senhor vai começar a fazer um processo com Adão. Eu meditando nessa escritura, ou até nessa passagem, logo o Senhor Ele disse algo ao meu coração, porque esse processo de Deus, a qual está fazendo com Adão, eu posso dizer que seria um processo cirúrgico. Eu não sei se algum dos irmãos já foram ao hospital e já teve que passar por algum processo cirúrgico, o famoso anestesia, a qual o médico, ele te coloca para dormir, ele te coloca para descansar. Por quê? Porque aquele processo vai ser doloroso, porque aquele processo vai machucar, e para você não sentir a dor, o médico ele te coloca para dormir, o médico ele te coloca para descansar, para não sentir a dor. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Deus ele vai colocar Adão para descansar, e agora a Bíblia Sagrada diz que Ele vai tirar da costela de Adão e vai formar a mulher. Percebe bem? Tirar da costela, cá entre nós, é um processo doloroso. Tirar da costela, se Adão tivesse acordado, ele sentiria a dor do processo. Só que Deus estava ensinando para Adão: Adão, durante o processo que é doloroso, eu quero que você descanse. Adão, durante o processo que é doloroso, eu quero que você descanse. Eu quero que você fique descansando, Adão. Mas Gabriel, o processo está doendo. Mas Gabriel, o processo está machucando. O Senhor está dizendo: aprenda a descansar durante o processo que é doloroso. Pode doer o processo, pode machucar o processo, mas é necessário para a cirurgia se concluir. Deixa eu dizer algo, deixa eu aplicar algo aqui para a igreja. Talvez a gente passe por muitas das vezes, por ser cristãos, algumas provações, algumas dores que talvez a gente não passaria se a gente não tivesse no caminho correto, se a gente não tivesse no caminho do Senhor. Mas justamente por ser cristão, muitas das vezes a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por prova, a gente vai passar por sofrimento, a gente vai passar por dor, por angústia, por choro. Mas Deus está dizendo: é o processo, é necessário para que a cirurgia possa se concluir. Descansa durante o processo, descansa durante o processo que eu faço na tua vida. Adão ele vai descansar durante esse processo. Enquanto Adão está descansando, o Senhor está formando a mulher. E quando o Senhor está descansando, o Senhor está formando a tua companheira. Enquanto Adão está descansando, o Senhor está modelando a mulher, uma mulher perfeita para Adão. E quando Adão está descansando, o Senhor está trabalhando. Agora percebe bem, Ele forma a mulher para Adão. E quando Ele forma a mulher para Adão, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Ele vai serrar a carne no teu lugar. E Adão desperta. Nisso que Adão desperta, ele não vai ver que está faltando uma costela, porque o Senhor já serrou outra carne no lugar. Ou seja, durante o processo, Adão ele estava descansando. O Adão ele só acorda quando ele vê o resultado. Adão ele só acorda para ver o resultado. Por quê, Gabriel? Porque crente de verdade não está preocupado com o processo, mas está olhando o resultado lá na frente. Crente de verdade não está olhando o processo, mas já sabe o resultado que vai dar lá na frente. O crente sabe que eu posso sentir dor hoje, que eu posso chorar hoje, mas o que me espera lá na frente é alegria. Mas o que me espera lá na frente é gozo eterno. Eu posso até estar sofrendo hoje, eu posso até estar machucado hoje, mas o que me espera lá na frente é alegria, é gozo no Senhor. Ele forma a mulher para Adão e vai entregar para ele
e ambos vão viver nesse jardim. Posso dizer que sim, eles viveram bastante felizes nesse jardim, podendo fazer tudo quanto ele queria, né? Menos comer da árvore, do fruto, do bem e do mal. E a Bíblia Sagrada agora vai nos relatar que após isso, no seu capítulo de número 3, logo vai vir a tentação. Logo Satanás agora, ele mostra as caras e vai tentar agora as criaturas de Deus, a saber, o homem e a mulher do Senhor. Satanás agora, sendo bastante astuto, vai usar agora uma serpente para estar tentando agora a mulher. A Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás agora, usando a serpente, ele vai virar para esta mulher e agora vai dizer o que fora que o Senhor havia dito. Percebe que quando Satanás ele se manifesta àquela mulher, logo aquela mulher ela vai responder ao inimigo. Um erro da Eva é o seguinte, que ela primeiro, que ela deu ouvido a Satanás. Segundo, que ela respondeu a Satanás. Ela ouve e ainda responde. Nisso que ela responde, o Satanás agora ele vai falar para aquela mulher, né, que era mentira tudo aquilo a qual o Senhor disse para ela, porque o Senhor disse para Adão e para Eva: se comerdes do fruto, vocês morrerão. Se comer do fruto, vocês morrerão. Só que Satanás ele vai tentar desfazer isso que Deus ora disse para eles. Satanás ele vai tentar desfigurar a ordem que o Senhor tinha dito para eles e vai dizer: olha, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Em contrapartida, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Deus. Agora Eva, ouvindo aquilo agora que Satanás havia dito, logo ela vai encher os teus olhos e ela vai ver que aquela árvore, ela é bastante agradável e vai ver que ela é boa para se comer. E eu vou dizer algo, o erro da Eva, que até hoje se alastra para os nossos dias, até porque se você olhar a Bíblia Sagrada, no seu capítulo de número 2, no verso 9, você vai ver que no jardim do Éden, Jesus diz assim, a Bíblia Sagrada vai nos relatar: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Ou seja, havia bastante árvores ali para Eva e para Adão desfrutar, para Eva, para Adão pegar dos teus frutos. Tinha bastante árvore, mas havia uma única árvore que Adão e Eva não podiam desfrutar, não podiam comer. Ou seja, com Deus, Adão e Eva eles tinham muito, mas o diabo ele ofereceu um pouquinho que estava ali dentro. Ofereceu uma única árvore que estava dentro daquele jardim. Agora Eva ela vai comer desse fruto. Sabe o que me chama a atenção? Porque Adão e Eva, a qual quando eles estavam na obediência do Senhor, eles podiam desfrutar de muito, eles podiam comer de muito, mas o diabo ele vai oferecer uma árvore. Agora Eva ela vai cair no prato a qual Satanás ofereceu para ela. Eu posso dizer a verdade, eu vou melhorar para você entender, porque com o Senhor, meu pastor Márcio da Vitória, a gente tem muito com Ele. O Senhor ele nos oferece muito, com o Senhor a gente ganha muito. Só que o diabo ele tenta nos enganar, oferecendo coisas que talvez aos nossos olhos pode até parecer muito, mas na verdade é pouco. Percebe? Com Deus, Adão e Eva tinha bastante árvore para desfrutar, para fruta para comer, mas com o diabo tinha apenas uma. A Eva preferiu trocar o muito com Deus pelo pouco que o diabo ofereceu. Eva preferiu trocar muito que ela tinha com o Senhor para desfrutar do pouco que o diabo ofereceu para ela. Eu olho meus dias atuais, eu fico preocupado, porque quantas das vezes nós veamos no nosso fora, nós olhamos ao nosso redor, muitos trocando muito que tem com Deus para o pouco que o diabo está oferecendo, muitos trocando muito que o Deus tem para ele, para desfrutar do pouco que Satanás está oferecendo. Talvez o que Satanás oferece aparentemente pode até ser bom, mas é pouco comparado do que Deus tem para nós. Eu vou repetir isso aqui. Talvez aparentemente Satanás oferece algo que até pode parecer bom, mas é pouco comparado o que o Senhor tem para nós. Se eu fosse aplicar algo, uma mensagem para a igreja: não troco muito do que Deus tem para você para pegar o pouco que o diabo oferece. Não troco muito o que o Senhor tem para a sua vida com o pouco que o diabo está oferecendo. Talvez o diabo olha para você e fala: pega isso aqui que
isso aqui é muito bom. Pega isso aqui que você vai prosperar. Pega isso aqui que você vai ter conhecimento. Só que é mentira dele, porque o que ele está oferecendo é muito pouco comparado com as glórias ou que o Senhor tem sobre a tua vida. Eu não troco o que o olho não viu para desfrutar do que o diabo está me mostrando. Eu não troco do que o ouvido não ouviu para ouvir as palavras de Satanás e cair na tua lábia. Eu não troco o que o olho não viu, o que o ouvido não viu e que não chegou ao meu coração para cair na lábia de Satanás. Eu prefiro desfrutar das coisas que Deus tem para mim, porque as coisas que Deus tem para mim são muito maiores do que o diabo pode me oferecer. É por isso que eu gosto de Daniel, porque quando Daniel ora, ele foi levado para a Babilônia. A Bíblia Sagrada agora vai nos relatar que vai oferecer manjar para Daniel, vai oferecer manjar para ele. Só que Daniel, ele sendo cristão, Daniel sendo um servo do Senhor, ele vai negar o manjar. Por quê? Porque ele tinha livre-arbítrio para escolher se comia ou não comia. Mas Daniel, ele entendia: melhor do que desfrutar do prato que você está me oferecendo é aguardar no Senhor e esperar as promessas que ele tem para mim. Deixa eu profetizar na vida de alguém aqui. Deixa eu profetizar. Uma mão é pouca, levanta as duas, vai. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: o que eu tenho para você é muito, o que eu tenho para você é bastante. Não troca o que eu tenho para você, não troca o que eu tenho. Você pode dar um glória para Deus? Você pode dar um glória para Jesus? Aleluia. Agora Eva vai trocar o muito que tem com Deus com o pouco que Satanás está oferecendo. E o que me chama a atenção é que agora ela vai oferecer desse fruto ao seu marido. Come, Adão. E sabe o que é interessante? Eva não forçou Adão a comer. Eva não obrigou Adão a comer. Adão, por livre e espontânea vontade, ele vai comer do fruto. Logo eu fiquei: mas por quê? Ele podia ter negado, sim ou não? Podia ter negado. Mas por que ele vai comer? Lembra da ordem de Deus a Adão? Adão, se você comer, tu morrerá. Então Adão, meu pastor Márcio, viu Eva comendo, aparentemente não morreu. Viu Eva comendo? Uai, mas comeu, mas está vivo? Comeu, mas está de pé? Esse é o problema de muita gente. Porque a morte de Eva não foi uma morte física, e sim uma morte espiritual. Só que Adão, ele não entendia. Então ele viu Eva comendo e viu que não tinha nada demais. Eu vou comer também. Então não tem problema eu comer se eu não morrer. Não tem problema eu comer do fruto proibido e continuar no jardim. Não tem problema eu comer do fruto e continuar vindo para os cultos. Eu vou falar isso aqui. Não tem problema eu comer do fruto e vir como se nada tivesse acontecendo. Não tem problema eu comer do fruto e continuar participando dos conjuntos e continuar pregando em cima do altar e continuar fazendo a obra. Não tem problema eu comer do fruto e continuar do mesmo jeito. Só que eu tenho uma palavra para te entregar. Até porque Eva, ela morreu espiritualmente. Tem muito, meu pastor Márcio da Vitória, que estão morrendo espiritualmente e não estão percebendo. Tá comendo do fruto e tá achando que tá normal. Tá comendo do fruto e tá achando que não tem nada a ver. Mas você olha e tá morrendo espiritualmente. Mas você olha, a vida espiritual está morrendo. E o Senhor está dizendo: não deixa a tua vida espiritual morrer. Não deixa que a tua vida espiritual comida morre. O comer do fruto pode até ser um deslize, mas não é normal. Adão, ele vai olhar para Eva e vai achar normal comer daquele fruto. E Adão agora ele vai comer dele. Adão, ele desfruta do fruto. E a Bíblia Sagrada vai dizer agora que quando ele come do fruto, os seus olhos se abrem. Nisso que seus olhos se abrem, ele vai reparar que estava nu. Ambos estavam nu. E agora eles vão se esconder.
Nisso, quando ele se esconde, a Bíblia Sagrada diz que Deus desce. Deus, ele descia em toda a viração do dia para conversar com Adão. Só que neste momento a qual, quando Deus desce, Deus, ele não encontra Adão. Me permita falar algo aqui, mente de pregador, creio eu, que toda vez quando Deus descia, Adão, ele já estava esperando, pastor. Esta é a hora que eu vou falar com Deus. Essa é a hora que eu vou falar com o papai. Toda a viração do dia, creio eu, que Adão chegava, opa, é hora de eu falar com o Senhor. Só que neste momento, por conta de ter comido fruto, por causa do pecado agora ter entrado, agora no momento a qual era de Adão falar com Deus, agora ele vai se esconder, agora ele vai se ocultar. No momento que era para ele conversar com o Senhor, agora por causa do pecado ele vai se omitir e ele não vai se manifestar a Deus. Agora no momento que era para ele estar conversando, agora no momento que era para ele estar de intimidade com o Senhor, ele vai se ocultar. Por quê? Porque o pecado entrou, porque a vergonha entrou, e agora eu não tenho cara para me apresentar ao Senhor, e agora eu não tenho jeito para me apresentar ao Senhor. Como é que eu vou me apresentar desse jeito? Como é que eu vou me apresentar com o pecado impregnado em mim? Como é que eu vou me apresentar ao Senhor desse jeito, se o pecado já tomou conta de mim? Se eu desobedecer ao Senhor, não tem como eu me manifestar a Ele. Adão e Eva se escondem. Só que sabe o que me chama a atenção? Que quando Deus desce, Deus, ele não fala: Adão, por que você comeu do fruto? Deus, ele não fala: Eva, por que você deu fruto para o teu marido? Quando Deus desce, ele fala: Adão, onde estás? Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado, sim ou não? Só que aqui naquele momento, que importava para Deus não era o pecado, a hora que Adão e Eva haviam cometido, era a posição que Adão deixou de... Na viração do dia, Adão tinha uma posição a qual se encontrava com o Senhor, a qual tinha intimidade com o Senhor, mas a partir daquele momento, por causa que o pecado havia entrado, ele sai daquela posição e se esconde, ele sai daquela posição e se omite. Então o Senhor, ele desce e fala: uai, mas cadê aquele que conversava comigo? Mas cadê aquele que tinha uma intimidade comigo? Mas cadê aquele que eu descia já estava me esperando para ouvir a minha voz? Mas cadê aquele que quando eu descia já estava aqui esperando eu me manifestar para ele? Aí o Senhor vira e fala: Adão, onde estás? Gabriel, porque Deus falou: Adão, onde estás? Porque maior do que o pecado a qual ele cometeu, Deus, ele queria que Adão permanecesse na posição que ele sempre ficou. Eu vou repetir isso aqui. Por mais que o erro que Adão e Eva cometeu, Deus, ele queria que Adão permanecesse na posição que ele sempre ficou, na posição onde ele tinha intimidade, na posição a qual ele conversava com o Senhor, na posição a qual ele conversava com Deus. Deixa eu aplicar algo aqui para você entender melhor, porque muitas das vezes a gente tem uma vida de tão intimidade com o Senhor, que todos os dias a gente tem um canto para orar, a gente já fica numa posição para conversar com Deus, para conversar com o Senhor, mas por conta dos erros, muitas das vezes a gente se afasta dele. Não é o Senhor que afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Por conta do erro ao qual a gente cometeu, a gente vai se afastar do Senhor. Só que o Senhor, ele quer que a gente permaneça na mesma posição, na posição da intimidade, na posição da oração, na posição da busca, na posição do diálogo com Deus. Percebe bem, todos nós lembramos de Jacó. Jacó, ele era um homem a qual ele herdou a promessa da tua descendência vir a ser, a se multiplicar. Só que Jacó, em determinado momento, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai fugir da tua parentela, ou mais claro, fugindo do teu irmão Saul. Ele vai para um lugar chamado Betel. Quando Jacó, ele vai para este lugar chamado Betel, logo ele vai ter um encontro com o Senhor nessa posição a qual ele está, a qual ele vai ver agora uma escada que bate o céu, que bate o solo, a qual ele vai ver anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada. Logo naquela posição, ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor fala tremendamente com Jacó. Vai passar um tempo, Jacó, ele vai morar agora na casa do seu sogro, e lá na casa do seu sogro ele vai prosperar, lá na casa do seu sogro ele vai ganhar bastante bens. Só que percebe bem, vai passar um outro tempo, novamente Deus, ele se manifesta a Jacó e vai dizer: Jacó, volta Jacó para Betel, volta Jacó para o lugar de encontro,
Volta, Jacó, para a posição a qual você estava. Gabriel, por quê? Porque antes mesmo do erro a qual que eu cometi, o Senhor Ele quer que eu volte para a posição a qual eu te encontro com Ele, para a posição a qual o Senhor quer que eu fique. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ia subir a Deus, ia subir a destra de Deus, Ele deixou uma ordem para os seus discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Percebe? Antes do nosso Senhor subir, tem uma posição a qual que Ele quer que seus discípulos fiquem. Ficai em Jerusalém, Gabriel, porque Jesus faz questão deles ficar na posição. Agora a Bíblia Sagrada vai dizer que tinha 500 testemunhas, mas apenas 120 ficaram na posição que Cristo falou. E esses 120, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos que estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas Gabriel, quem foi cheio? Quem ficou na posição. Mas Gabriel, quem recebeu o poder do céu? Quem ficou na posição. Mas Gabriel, quem recebeu do que Deus tinha para ele? Quem ficou na posição. Alguém deu glória: eu vou aplicar, eu vou melhorar. O Senhor está dizendo: não sai da posição que eu te deixei, não sai da posição que eu te coloquei, não sai da posição que você sempre ficou. Porque talvez o erro bate a nossa porta, porque nós somos falhos, é verdade, mas não saia da posição que Cristo quer. Gabriel, por quê? Porque é na posição que você tem intimidade, é na posição que você tem encontro com Ele. Então eu posso dizer algo para a igreja: se você orava, volta a orar. Se você buscava, volta a buscar. Se você meditava na palavra dia e noite, passa a meditar na palavra, porque o Senhor está dizendo: eu estou com saudade de te encontrar no lugar de encontro. Eu estou com saudade de te encontrar na posição a qual você sempre estava. Eu estou com saudade de conversar com você, porque tem mistérios que eu quero te revelar, tem coisas ainda que eu não te mostrei, mas é necessário que você fica na posição. Fica na posição que Deus te deixou, fica na posição que Cristo quer que você esteja. Fica na posição e não sai. Não sai da posição, não sai. Fica na posição, fica no lugar que Deus quer que você fique. Mas Gabriel, tá difícil, fica na posição. Mas Gabriel, tá complicado, fica na posição, porque é nessa posição que você tem encontro com Ele. E quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele restaura. Quando nós temos encontro com o Senhor, Ele cura, Ele nos sara. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele transforma as nossas vidas. Fica na posição que Cristo te deixou. Adão, ele vai sair desta posição. Eu já estou encerrando, meu pastor. Se eu ralar muito aqui, o pastor nunca mais me chama para pregar de novo. Fica na posição, Adão. Adão, ele sai dessa posição. Onde estás, Adão? Adão se manifesta e fala: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque eu vi que eu estava nu. Sabe o que é interessante? Adão, ele não via que estava nu. Só a partir do momento que ele comeu deste fruto proibido, Adão, ele vai perceber. Nisso, quando Adão percebe, ele vai dizer: uai, mas quem te mostrou que estava nu, Adão? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Logo o Senhor então vai virar para a mulher: por que fizeste isso? Foi a serpente. Percebe que ele vai perguntar para Adão: não fui eu. Vai perguntar para a mulher: não fui eu. Só que para a serpente ele não vai perguntar. Logo Deus, ele veio para a serpente e fala: por que tu fizeste isso? Agora ele vai condenar aquela serpente, porque percebe, Deus, ele pergunta para o homem e para a mulher, porque para elas, para ele e para ela ainda existia salvação. Mas para Satanás não. Ele está eternamente condenado, e ele não vai fazer pergunta para ele. Só que a Bíblia Sagrada vai nos relatar, e eu já estou encerrando, que o Senhor agora ele vai pegar a pele e vai cobrir o homem e a mulher. Só que Deus, ele não fica só por isso. Agora ele vai expulsar o homem e a mulher do jardim. E é interessante porque Deus, ele não queria que eles pegassem da árvore da vida que estava no jardim. Só que cá entre nós, se o problema era só não comer do fruto da árvore da vida,
por que não cercou apenas a árvore da vida, que aí eles não tinham acesso a ela. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor expulsa o homem e a mulher e vai cercar todo o jardim. Mas se o problema era só comer da árvore da vida, não tinha por que tirar do jardim. Bastava circular, cercar a árvore da vida, que eles não tinham acesso a ela. Era simples, só que o Senhor ele vai tirar do jardim. Gabriel, por quê? Porque eles perderam o direito da árvore da vida. E todo aquele que perde o direito da vida, esse também perde o direito do jardim. Todo esse que perde o direito da vida, esse perde o direito do jardim. Adão e Eva não podiam continuar no jardim se eles não tinham vida. Adão e Eva não podiam permanecer no jardim se eles não tinham vida. Perdeu o direito da vida. Agora Deus vai tirar Adão e Eva de dentro do jardim. Eu posso olhar agora Satanás, quando ele fez teu alvoroço com o homem e com a mulher, eu posso dizer que Satanás agora ele está contente, que Satanás agora ele está batendo palma. Conseguir parar o projeto do Senhor, conseguir frustrar os planos do Senhor, conseguir agora fazer com que o homem e a mulher eles perdem direito ao jardim e também perde o direito à vida eterna. Porque percebe, eu já falei, vou repetir, Satanás ele está eternamente condenado, e por estar eternamente condenado, ele quer que a gente sofre também a mesma condenação, que a gente sofre essa condenação eterna. Só que agora Satanás, feliz por ter feito isso, ele vai achar que está por cima, ele vai achar que já venceu. Só que ele não sabia do projeto que Deus tinha para a humanidade. Ele não sabia o projeto que Deus tinha para toda a humanidade. Por quê? Porque ele fez com que o homem perdesse o direito da vida. Agora vem o nosso Senhor Jesus Cristo, ele desce em forma de homem, ele vai iniciar agora o teu evangelho. Percebe que agora o nosso Senhor Jesus Cristo, em todo o teu evangelho terreno, ele está dando vida para as pessoas. Pessoas que ora estão com a vida espiritual morta, pessoas que ora estão mortos, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja mentalmente. E o Senhor agora vai passando a dar vida para aquelas pessoas. Até porque se o diabo trouxe a morte, o próprio Senhor agora ele vai trazer a vida, para trazer o homem de volta para o jardim. É por isso que quando a gente observamos em João, no seu capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que no início ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora no seu versículo de número 4 ele vai dizer assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então percebe, a vida estava sempre com o nosso Senhor Jesus. O diabo introduziu a morte, mas ele não sabia que já tinha vida para toda a humanidade, que já tinha vida para entregar para toda a humanidade. É por isso que o nosso Senhor agora, ele vai iniciando o teu evangelho terreno, num período de 3 anos e meio. E agora a Bíblia Sagrada vai dizer em João, no seu capítulo de número 10, que ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para salvar a muitos. Então percebe, o diabo não consegue tirar a vida do nosso Senhor Jesus, ele mesmo a entregou por amor da nós. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai em direção agora ao caminho do Calvário, ele vai indo em direção ao caminho do Calvário. Agora ele vai ser entregue aos pecadores, agora ele vai ser entregue na mão dos magistrados, agora ele vai ser colocado naquela cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo agora sendo colocado naquela cruz, logo ele vai mostrar a vergonha, logo a vergonha dele é exposta para todos que ora estavam olhando. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, vai dar um grande brado e vai dizer assim: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Logo o Senhor dando esse brado, por pelo menos 7 frases o Senhor vai dizer naquela cruz, mas a última frase o Senhor vai dizer: Senhor, agora eu entrego o meu espírito. Se a gente for olhar para o mundo físico, a gente vai dizer: uai, mas não aconteceu nada. Ele foi naquela cruz e morreu, mas mal sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo estava plantando a semente da vida para toda a humanidade, estava plantando a semente que ora foi perdida, porque a morte passou a reinar, a morte passou a habitar. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida para nós. É por isso que a própria Bíblia Sagrada vai dizer em João, no seu capítulo de número 10, verso 10, se não falha a memória, o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas eu vim para dar vida, é vida em
abundância. Talvez o diabo olha para você e fala: a morte vai habitar, a morte vai reinar. Só que o Senhor chegou para dizer: a partir de hoje é a vida que vai prevalecer na vida dele, é a vida que vai prevalecer na vida dela, porque eu dou vida em abundância. É por isso que a Bíblia Sagrada em vários momentos vai nos relatando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida para todos nós. Até porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Percebe? A eternidade foi perdida no jardim, mas a eternidade foi ganhada de volta através do nosso Senhor. A eternidade foi perdida porque o diabo enganou o homem, mas a eternidade foi trazida de volta por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, ele vai trazer vida para a humanidade. É por isso que Maria e Marta, ela não entendia. Quando Maria e Marta viu Lázaro morto há 4 dias, Jesus vai se aproximar e logo elas vão dizer: mas Senhor, se tu tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. O Senhor, ele vai virar para ela e vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. Ele se aproxima, abre aquele céu e fala: Lázaro, sai para fora. Gabriel, porque sai para fora? Porque a morte não vai mais assolar esta família, porque a vida chegou. A vida chegou. Deixa eu falar para alguém aqui, deixa eu profetizar na vida de alguém. Deus manda te dizer essa noite: a vida vai alcançar a tua família, a vida vai alcançar os teus. Talvez a morte está batendo na porta e está dizendo: eu vou levar esse, eu vou levar aquele, eu vou fazer um alvoroço. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu vim para dar vida para você, hoje eu vim para dar vida para os teus, hoje eu vim dar vida para toda a tua casa. É por isso que quando o Senhor, ele foi até a casa de Jairo, a morte estava habitando na casa de Jairo. Aquela menina ora estava morta, só que o Senhor entra naquela casa, tira todo mundo, entra no quarto daquela menina e fala: Talita cumi, menina levanta. Porque Gabriel levanta? Porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, a vida também chega e ele me coloca de pé. Porque quando Jesus chega, a vida também chega e ele me coloca de pé. O Senhor está dando vida para todos nós essa noite, para que a gente possamos a voltar de novo para o jardim. Então percebe, Cristo, ele quer nos dar vida para nos levar de volta para aquele jardim que ora foi perdido. Ele quer dar vida para todos nós, porque ele quer eu, quer você dentro do jardim. Será que você pode dizer para esse irmão que está do teu lado: Deus te quer dentro do jardim? Não diga com mais autoridade: Deus te quer dentro do jardim. Mas para estar no jardim, meu pastor Márcio, a vida tem que estar comigo, eu tenho que ter direito à vida. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Gabriel, por que caminho, verdade, a vida? Percebe bem, para chegar até esse jardim tem um caminho que eu devo traçar, e esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Até porque ninguém se achega lá se não passar por intermédio do nosso Senhor. Então o Senhor, ele está mostrando o caminho. Ó, quer voltar para o jardim? Quer entrar para o jardim? O caminho sou eu. Quer voltar para aquele jardim? O caminho ainda sou eu. A Bíblia Sagrada vai dizer que é o caminho largo e é o caminho estreito. O caminho largo é que muitos vai para a perdição, mas o caminho estreito é aquele que é curto, é aquele que é estreito e é apertado, mas que leva para a vida eterna. Então percebe bem, este caminho ao qual o Senhor está dizendo é o caminho que é estreito. E se você olhar essa passagem, você vai perceber um detalhe bastante interessante, porque ele vai dizer assim, pastor Márcio, que o caminho largo são muitos que entram por ela, e o caminho estreito são poucos que a encontram. Então percebe, o caminho largo ninguém precisou procurar, mas já foi entrando. E por quê? Porque o caminho largo está exposta para nós. O caminho largo nós podemos ver como o mundo hoje em dia. O mundo está a todo momento nos oferecendo coisas a qual nos afasta do verdadeiro caminho. O mundo está a todo tempo nos oferecendo coisas a qual desfoca o nosso pensamento do caminho correto. Aí o Senhor vai dizer: o caminho estreito são poucos que a encontram. E por que são poucos que encontram, pregador? Porque o caminho estreito, se eu quero encontrar, eu tenho que procurar.
Se eu quero encontrar, eu tenho que ir atrás. Se eu quero encontrar, eu tenho que ir em direção a ela. Ou seja, para ir no caminho estreito, ela não vai bater na sua cara e vai dizer: olha, eu sou o caminho estreito. Não, quer passar por caminho, procura. Quer passar pelo caminho, busca. E quem é o caminho? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quem vai pegar, mas o Senhor está dizendo: quer voltar para o jardim, passa a me procurar. Quer voltar para o jardim, passa a me buscar. Quer voltar para o jardim, busca a minha presença. Se coloca de pé, por gentileza. Se coloca de pé. Se coloca de pé, eu já encerro. Quem canta aqui, pastor? Tem alguém que canta? Tem cantora? Tem alguém para louvar aí? Meu orgulho. Meu orgulho. Meus irmãos, então percebe. O caminho estreito está aberto para nós. Porque o Senhor quer nos levar de volta para o jardim. Só que esse jardim não é agora aquele jardim do Éden, o jardim a qual o homem foi condenado. Agora esse jardim que o Senhor quer nos levar é um jardim muito maior. É um jardim a qual nós não podemos alcançar ou apalpar neste momento, mas naquele grande dia a gente vai desfrutar dele. Esse jardim não está no primeiro céu, muito menos no segundo céu. Ele está no terceiro céu. Esse jardim não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá rancor, não haverá nada de sentimento negativo. Vai ser gozo eterno. O Senhor, quando Ele se manifestou, Ele quer nos dar vida para nos levar a esse jardim que está preparado para mim e para você. Um jardim a qual as ruas são de ouro, um jardim a qual não vai precisar da luz solar, porque a glória de Deus vai iluminar todos e nós vamos se alegrar nesse jardim do céu e vamos cantar e adorar o Senhor e dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Deixa eu resumir a mensagem e te dizer: não sai da posição que Cristo te colocou, não larga o que Deus te deu, não perca o que Deus tem para você. Deus, Ele quer te pôr no jardim, Deus, Ele te quer colocar no jardim. Não perca o direito de entrar nesse jardim. Pastor, pode louvar o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, Canta, igreja. tua humildade colocou